Estamos de volta com o Band Cidade e a indústria foi o setor que mais contribuiu com a geração de empregos formais no estado no mês de julho. É o que mostram os dados consolidados do CAGED. Veja na reportagem. Da indústria veio a maior contribuição. O setor fechou o mês de julho com saldo positivo de 7.672 vagas de trabalho formais. O presidente da Federação das Indústrias do Estado atribuiu os números à diversificação do setor em Santa Catarina e ao perfil do industrial catarinense. A indústria catarinense é muito diversificada, isso é um grande diferencial. Os nossos empreendedores são extremamente investidores, acreditam no que fazem. E nós temos uma participação do agroalimentar muito forte que dá uma característica bastante peculiar para Santa Catarina e que reforça sempre o seu constante crescimento. Manter e melhorar o ritmo depende, no entanto, de alguns fatores. Nós dependemos também do desenvolvimento dos outros estados. Então esperamos que os outros estados se desenvolvam para fortalecer o nosso crescimento. Mas há um fator também importante que é a exportação, o câmbio tem favorecido e alguns segmentos nossos, como agroalimentar, móveis e madeiras, têm tido um desempenho a nível internacional bastante elevado. Setores importantes da economia catarinense, comércio e construção civil, também puxaram para cima o desempenho do emprego formal em Santa Catarina no mês de julho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia, com 1.199 e 1.443 postos de trabalho com carteira assinada abertos, respectivamente. No saldo geral, Santa Catarina fechou julho com 10.044 vagas formais de trabalho abertas, alta de 0,5% em relação a junho, o que indica a reação econômica em meio à pandemia. É o melhor resultado para o mês de julho em toda uma série histórica que é analisada desde 2004. A indústria vem em ritmo acelerado de crescimento, seguido do comércio e construção civil. E o crescimento dessas atividades foi fundamental para que Santa Catarina seja o estado com a menor taxa de desocupação do país. No entanto, no acumulado do ano, Santa Catarina tem saldo negativo de 45.095 postos de trabalho com carteira assinada, recuo de 2,17% no emprego formal sobre o mesmo período do ano passado. Para retomar os níveis pré-pandemia, o caminho ainda é longo. As políticas de incentivo do governo do estado, entre elas o PRODEC e o Juro Zero, são primordiais para que o crescimento continue e que Santa Catarina consiga se recuperar dos danos causados pela pandemia do Covid-19. Hora de análise aqui no Band Cidade com Roberto Azevedo aqui no estúdio. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Falamos agora das boas notícias no setor de emprego, com geração boa para Santa Catarina, mas tem uma boa notícia também para o agronegócio, que diz respeito à carne que o estado exporta para a China, não é? Exatamente. Frango congelado. Foi a polêmica aquela. Os chineses diziam ter encontrado resquícios do coronavírus em uma asa de um frango congelado exportado para nós, importado para eles de Santa Catarina. Tudo balela. A mesma Organização Mundial de Saúde que diz que é impossível a transmissão ainda de um vírus por alimentos, foi o argumento que depois dos testes chineses se confirmou. Mas nós estamos falando de agronegócio, carro-chefe da economia de Santa Catarina, admitido pelo setor produtivo. Ainda é uma atividade que nos dá muito lucro. O problema de uma notícia dessas da China é igual ao embargo anual que a Rússia faz à carne suína de Santa Catarina. Inventa uma situação para tentar diminuir, barganhar preços na hora de comprar. O efeito é nos países no entorno. A própria Tailândia já se colocava diante de uma possibilidade de suspensão da importação da carne de frango congelado de Santa Catarina. Não deve acontecer, até porque a responsabilidade também faz parte do jogo da economia. As pessoas não prestam atenção, mas faz parte. Porque se você divulga uma notícia falsa ou uma notícia não confirmada, é o mesmo efeito daquela história da fake news numa campanha eleitoral ou para manchar a biografia de alguém. Países, estados, produtores também, têm biografia. Também tem uma biografia de bons negócios e devem continuar assim. Você observou agora na reportagem que nós estamos falando de Santa Catarina, o estado com o melhor desempenho econômico do Brasil nos últimos anos. E a nossa situação ainda é da espera por resolver a questão do emprego. Espera, mas quem espera sempre alcança, principalmente o catarinense, que trabalha para isso. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto.
Olha, a semana que passou foi marcada pelas baixas temperaturas em Santa Catarina. Teve, inclusive, você viu aqui no Band Cidade, um registro de neve em municípios catarinenses. Neste fim de semana, o frio intenso continuou na Serra. Essas imagens foram feitas em Urupema neste final de semana. A massa de ar frio, que atingiu em cheio o sul do país, continuou presente tanto no sábado quanto no domingo, fazendo com que a geada tomasse o lugar da neve. Em São Joaquim e Bom Jardim da Serra, a geada também transformou a paisagem catarinense. A neve caiu mesmo na noite de quinta-feira, mas durante todo o final de semana, as temperaturas negativas continuaram presentes em diversas regiões de Santa Catarina. Em Bom Jardim da Serra e Urupema, por exemplo, no sábado registraram temperatura abaixo de zero, chegando a 6 graus negativos. E no domingo, esse frio todo continuou. Bom Jardim da Serra registrou 5 graus negativos e Urupema, 4 graus negativos. A última semana foi marcada pelo frio intenso. A noite de quinta-feira registrou neve nas áreas mais altas do Planalto Sul Catarinense e acabou se estendendo para a próxima madrugada, onde o amanhecer da sexta-feira foi extremamente frio, com quebra de recorde de temperatura no Morro da Igreja, quase menos 10 graus, ou seja, muito frio. No sábado ainda teve temperaturas muito baixas, foi diminuindo gradativamente o frio intenso no último domingo e a semana começou com o tempo mais firme e com a temperatura em elevação. E depois de imagens que são a cara do inverno, nessa segunda-feira as temperaturas foram mais elevadas. Em Florianópolis, o sol estava forte e muitas pessoas saíram de manga curta para fazer exercícios. Agora é acompanhar ao longo da semana para ver se esse frio vai embora de vez ou se ainda pode voltar. Olha, as temperaturas vão estar em elevação, viu, Ana? A semana vai ser de tempo firme no estado com a ação de um sistema de alta pressão. Detalhes agora na previsão do tempo. A terça-feira vai ter nevoeiros isolados ao amanhecer. No decorrer do dia, sol em todas as regiões. No norte do estado tem variação de nuvens e chance de chuviscos isolados. As temperaturas vão estar mais baixas no início da manhã, entram em elevação no decorrer do dia e caem novamente à noite. Em Florianópolis, mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 13 e 24. Em Lages, 8 graus de mínima e 19 de máxima. E em Chapecó, os termômetros variam entre 11 e 25 graus. Olha, uma informação que acaba de chegar: a retomada do transporte coletivo municipal e intermunicipal urbano e rodoviário de passageiros vai ser autorizada pelo governo do estado a partir de amanhã, hein? E, inclusive, a operação dos terminais rodoviários. Tudo isso vai estar numa portaria que vai ser publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira e abrange todo o território catarinense, inclusive as regiões que estão com risco gravíssimo para o coronavírus, ou seja, independe da avaliação da matriz de indicadores de risco potencial por região. A liberação do transporte intermunicipal pode, segundo o governo do estado, ser restringida pelos municípios. Entre as normas que vão ser aplicadas para a retomada estão a ocupação de até 50% da capacidade dos ônibus com passageiros sentados de forma intercalada, a disponibilização de álcool em 70% no interior dos veículos, a desinfecção completa dos ônibus ao término de cada viagem e também a orientação com frequência de funcionários e passageiros sobre medidas básicas de higienização e cuidados com a Covid-19. No próximo bloco tem os gols do Campeonato Brasileiro. O Avaí foi derrotado pelo Cuiabá na ressacada e em São Paulo o Figueirense venceu a primeira na Série B. Já voltamos com os detalhes. Band Cidade.